O debate sobre a revisão da Lei Candir é retomado. O Supremo marcou uma audiência de conciliação entre o governo federal e os 16 estados, entre eles Minas Gerais, que reclamam de prejuízos impostos pelas isenções de ICMS sobre exportações. No nosso caso, especialmente de minério e café. A Assembleia de Minas lidera uma campanha pela revisão da lei. Conversa comigo o deputado Cássio Soares, do PSD, que é líder do bloco Liberdade e Progresso. Muito bem-vindo, deputado. Olá, Vivian. A satisfação é toda minha de participar do programa Mundo Político. Deputado, essa campanha da Assembleia, ela tem como foco, claro, a crise fiscal e econômica do Estado. Como é que o senhor avalia a eficácia dessa campanha, os desdobramentos possíveis? Olha, Minas Gerais sempre teve um papel muito preponderante na política nacional. Tivemos grandes líderes políticos que fizeram fazer a força, valer a força de Minas Gerais nas demandas em que Minas tem com a União, com o governo federal. E nesse caso, a Assembleia de Minas está levantando a sua voz para uma questão de justiça com Minas e, claro, os demais municípios que foram afetados pela Lei Candir. Minas Gerais deixou de receber recursos de impostos por uma isenção imposta e colocada pelo governo federal e nisso os prejuízos para a população mineira foram muito grandes. Então a Assembleia mais uma vez faz valer a sua força e esperamos que as nossas lideranças também do Poder Executivo, seja governador, o Legislativo Federal mineiro, também possam cobrar da União essa reparação aos danos causados para Minas Gerais. Só historiando aqui um pouquinho, são 20 anos que são reclamados de repasses, não é, que não foram feitos a contento do ponto de vista dos estados. Não é? Exatamente. Há uma reclamação de pelo menos 16 estados que estão, inclusive, na Justiça, né, brigando para que que passe no Congresso um projeto de lei que regularize a Lei Candir. Não é isso, deputado? Exatamente. O governo federal ele criou a Lei Candir, isentando diversos setores de commodities quanto ao imposto de exportação, e Minas Gerais deixou de receber. Nós somos um estado basicamente exportador de minério, café, especialmente, essas duas commodities. Um cálculo aí para trás de mais de 100 bi para Minas Gerais, que teria ficado um passivo, não é? Estima-se 135 bilhões de reais. Vamos dizer que esse valor seja exagerado, aí está contando os municípios também, o que os municípios têm a receber. Mas que seja um valor equivalente a tudo aquilo que foi perdido, são valores que hoje estão fazendo muita falta para Minas Gerais. Talvez esse caos fiscal orçamentário que Minas se encontra é devido a essas imposições do governo federal e Minas não foi reparado desses danos até hoje. Agora, o senhor acredita que uma campanha como essa, que articulação seria necessária para realmente provocar, porque a arena de discussão e de votação para a solução dessa questão é o Congresso Nacional, sim, não é a Assembleia, não é? Sim. A Assembleia está empenhando os esforços políticos dela nesse sentido, mas depende aí de uma pressão, inclusive, da bancada federal mineira. Sim. Que nível de articulação existe hoje? Olha, o nosso líder maior, liderança política maior, é o governador do estado, né? Então, ainda não estamos percebendo uma movimentação por parte do governador e do seu governo quanto a essa iniciativa de cobrar, de convocar os representantes do Congresso Nacional, sejam os 3 senadores mineiros e os 53 deputados federais por Minas, para que impunhem essa bandeira de maneira uníssona, né? De maneira harmoniosa, para que cheguem até o presidente da República, uma bancada considerável como a de Minas Gerais, e cobre do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, uma solução para esse projeto de lei que tramita lá para regularizar o encontro de contas, né? O repasse da União para Minas Gerais, e Minas Gerais também deve à União.
Então, por que não fazer esse encontro de contas e aliviar as finanças do Estado? Seria muito bom para Minas. Agora, essa é uma bandeira que foi levantada, inclusive, pelo governo anterior, o governo de Pimentel, não é? E o fato é que, apesar do projeto ter ficado pronto para votação, ele não foi, afinal, votado. O que poderia acontecer de novo? Não é? O que poderia forçar isso a andar? E aí eu lembro aquilo que eu mencionei no início, que é aquela audiência de conciliação que o ministro Gilmar Mendes, que está acompanhando esse caso, que relatou, não é, a ação de omissão, que é uma reclamação dos estados que são prejudicados com essa isenção de ICMS, né? Uma ação do Pará, e que tem mais 15 estados, entre eles Minas Gerais, que apoiam essa ação no Supremo Tribunal Federal. Foi o ministro Gilmar Mendes que chamou essa audiência de conciliação que vai acontecer, que está prevista para o dia 5 de agosto. O senhor acha que isso pode trazer um novo impulso nas ações do Congresso? E por outra, o governador será que vai se mexer em relação à Lei Candir? Olha, é o que nós esperamos dele, né? Se até agora nós não vimos nenhum movimento maior do governador quanto à Lei Candir, nós esperamos que esse movimento comece a se dar, talvez através dessa audiência de conciliação proposta pelo ministro Gilmar Mendes no STF. Uma esperança que temos é que ninguém é superior à justiça, né? A não ser Deus, mas a justiça, ela tem uma decisão proferida, né? A Câmara dos Deputados, ela precisa acatar uma decisão judicial. Então, a pressão sobre a justiça, sobre o STF, para que ele faça valer uma decisão judicial da Suprema Corte, ela é fundamental. Não é concebível imaginarmos uma desobediência em cima de uma decisão proferida. O senhor acha que o ministro Gilmar Mendes está cuidando de não ser, digamos, ignorado pelo Congresso? Não é? Porque se chegar em fevereiro, aí só remontando a história, né? O ministro já mandou, é a segunda vez que o ministro dá prazo para que o Supremo Tribunal Federal dá prazo para que o Congresso vote essa lei. Não é? O próximo prazo é fevereiro. Se não votar, não é? Pode ficar um clima ruim entre os dois poderes, é isso que o senhor está dizendo. Já existe esse clima ruim, né? Mas precisa ter esse momento de sentar à mesa, poder dialogar e chegar num denominador comum, que são vida de milhões de brasileiros, né, dos 16 estados penalizados que estão em risco. Em risco, na verdade, um risco social, porque hoje nós já estamos com um problema de repasses para escolas estaduais, repasses para os hospitais filantrópicos, para atendimento de saúde. Minas Gerais hoje poderia estar num patamar totalmente diferente desse que nós nos encontramos no momento. A pergunta a seguir é: por que o governador não tem interesse nessa batalha? Não posso dizer por ele, mas a percepção que tenho é que ele está muito focado no plano de recuperação fiscal proposto pelo governo federal. É claro que uma ação não invalida a outra, podem ser ações concomitantes, mas hoje eu percebo que as energias do governo do estado estão muito focadas quanto ao plano de recuperação fiscal. E o plano de recuperação fiscal? Nós sabemos que nos próximos dias vai chegar à Assembleia uma proposta no sentido de derrubar o referendo que existe, a exigência de um referendo para a privatização da CEMIG, que seria uma das condições do plano, do acordo do regime de recuperação fiscal entre a União e o governo do Estado. Esse seria um primeiro passo que o governo pretende dar. E depois, então, viriam os projetos que são o resultado desse acordo para que a Assembleia aprove ou rejeite. Vamos começar pelo referendo. Sim. Qual que é a impressão do senhor da disposição dos deputados em relação a esse referendo? Que, na verdade, é uma consulta pública que deveria ser feita à sociedade, não é isso? Aos mineiros. Sem dúvida. Há que se destacar, Vivian, que todas essas informações nós temos tido através da imprensa. Nada ainda foi oficial, nada foi colocado para nós através de
forma oficial pelos representantes do governo, pelo secretário de governo. Então, nós estamos... Mas o senhor é um líder de bloco. Sim, O senhor não é chamado para ser apresentado ou para ser anunciado qualquer coisa desse tipo? Não fomos chamados, posso dizer, pelos demais líderes que me reputaram também, me reportaram essa informação. Mas, enfim, o mérito da questão, né, o referendo popular. Nós temos que compreender quais são as intenções do governador quanto a isso. O governo, o parlamento está aqui para ser convencido das boas propostas do governo do Estado. E, pelo que tem percebido, a maioria dos parlamentares, principalmente do bloco Liberdade e Progresso que eu lidero, estão completamente abertos a diálogo. Queremos entender e somar esforços para que Minas Gerais possa sair do buraco. Se o governador tem percebido que o plano de recuperação fiscal é a melhor maneira, que ele nos convide a sentar e entender e convencer-nos de que é uma melhor saída. O referendo é muito polêmico. Tirar uma prerrogativa da população de votar, de escolher e optar se vender a CEMIG é necessária ou é importante ou não. Será bastante discutido aqui na casa. O senhor vê chance para que isso passe, concretamente? Hoje eu não percebo um clima favorável. E os projetos que virão, o senhor também não conhece, a casa ainda não conhece? Não. Nem mesmo o presidente Agostinho Patrus conhece o conteúdo desses projetos? Não. Tudo que foi divulgado até agora... Não, nós sabemos quais são as imposições. Não chegou oficialmente aqui? Não chegou oficialmente. Nós sabemos quais são as imposições pelo governo federal para que o Estado faça adesão ao plano de recuperação fiscal. Alguns desses pontos Minas Gerais já vem cumprindo de forma aleatória, vamos dizer. Mas não sabemos ainda da eficiência desse plano de recuperação. O Rio de Janeiro não nos mostrou um bom exemplo, O Rio de Janeiro aderiu ao plano e até agora não está se recuperando financeiramente, orçamentariamente. Será que no nosso caso vai ser suficiente? Será que as medidas drásticas e duras tomadas pela adesão de Minas ao plano serão suficientes? Não vão trazer mais prejuízos do que benefícios? Não estou aqui afirmando, mas precisamos compreender através de dados empíricos que o governo do Estado possui para nos convencer de que é importante. Só para quem não sabe exatamente o que é isso, o regime de recuperação fiscal é um plano do governo federal que ele tem, aprovado em lei e tal, e que prevê ajuda aos estados sob determinadas condições. E, no caso, por exemplo, entre as coisas que se prevê, entre aquilo que seria obrigação do Estado, as contrapartidas, para que o Estado ficasse sem pagar a dívida por 3 anos, renováveis por mais 3, teria que congelar salários de servidores, teria que privatizar empresas, daí a questão da CEMIG, não é isso? CEMIG, Copasa e Codemig estariam, esses dados ainda não estão concretizados, porque os planos não chegaram, mas estariam aí no pacote, não é? E tem também a questão da alíquota, que é uma novidade recém-anunciada pelo governador, que é o aumento da alíquota previdenciária dos servidores. Sim. O que é mais polêmico disso tudo? O que o senhor acha mais difícil de passar? Olha, acho que o congelamento dos salários, não haver reajuste de salário de servidores durante 3 anos, podendo ser prorrogado para mais 3 anos, é uma injustiça muito grande. Você pega aí servidores que às vezes já vêm com um salário defasado de bastante tempo, não ter condições de fazer convênios de saída com prefeituras, com entidades, com hospitais. Você tem às vezes uma prefeitura onde caiu uma ponte que é fundamental para o transporte público. O Estado fica proibido de fazer qualquer aporte com esse município para poder socorrê-lo, enfim. São medidas duras, às vezes necessárias, mas nós queremos entender e fazer a análise e o balanço se é mais benefício do que prejuízo ou não. Então nós desconhecemos, por isso que é importante esperarmos os projetos chegarem para chamar o governo até aqui e colocarmos na mesa
todos os pontos e chegarmos no entendimento. Agora, deputado, a gente sabe também que não tem negociação no pacote, né? Não tira isso e fica aquilo, né? Até onde chega para a gente o que há, assim, um acordo que precisa ser chancelado pela Casa. Mas esse acordo, esse pacote já vem fechado. Exato. Então, assim, o parlamento ele não participou, não foi convidado. Ele apenas referendaria um acordo já pré-existente. Então, isso torna mais difícil? Sem sombra de dúvida que sim, sem sombra de dúvida. Mesmo porque tem alguns pontos que a Casa não concorda. E a União, nós vivemos numa república federativa. Só que de federação nós temos quase nada, Vivian. Você disse aí, o plano de recuperação fiscal é uma ajuda da União para os estados. Ora, a União fica com 70% do bolo tributário. E depois ficam os estados e municípios de pires na mão, pedindo pelo amor de Deus para a União atender os mineiros que pagam seus impostos. Minas Gerais deveria ter mais respeito por parte da União, e isso de governos passados, né? Então, quem deve fazer valer essa força de Minas? O governador do estado, os nossos senadores, os nossos deputados federais e nós estaduais aqui dentro do nosso tamanho. Agora, o fato é que o governador, nós podemos ter aí pela frente o impasse, levando em conta que o governador afirma, por exemplo, o Romeu Zema afirma que essa é a única saída possível. Não é? Temos que ter um plano B. Se a Assembleia não concordar na sua maioria que essa é uma saída, o governador vai entregar o cargo, vai abandonar suas funções, nós temos que ter um plano B. Não estou aqui já dizendo que a proposta será derrotada, mesmo porque nem discutida foi. Mas, caso a maioria da Assembleia não aprove essa proposta, nós temos que ter outras saídas, né, Miriam? Há um argumento que o deputado Sávio Souza Cruz apresenta em relação, por exemplo, à privatização da CEMIG, fazendo um comparativo que, caso o Estado voltasse a taxar os produtos que são exportados hoje, notadamente minério e café, que são os principais e que compõem a maior parte da pauta de exportações e que estão isentos de ICMS, né? Se isso fosse feito, a gente teria, ao final de um ano, o valor que pode ser apurado pela venda da CEMIG. Exato. Fala em coisa de 5 bi, não Sim. é? Mas o que eu percebo que o governo quer com a venda da CEMIG é não apenas apurar a receita financeira da venda, mas como também trabalhar uma eficiência da companhia. Então nós temos duas vertentes. Caso não venda, o governador precisa também colocar uma administração profissional para, se ela continuar com uma parcela estatal, ela se tornar eficiente e competitiva também, o que até agora não aconteceu. Assim, ele ainda está formando a sua equipe, trouxe um presidente da iniciativa privada que já foi presidente de uma das maiores empresas instaladas no Brasil, que é a Fiat. Então, esperamos que essas soluções sejam dadas. Agora, essa questão da isenção, quando a gente fala do projeto que está no Congresso, não é? O PLP 511 de 2017, ele diz, ele fala em rever o para frente. O para trás nem toca nele. Rever o ressarcimento daquilo que o Estado deixa de receber. Agora, há também muita gente advogando o fim da isenção, de que precisa voltar a taxar. O próprio deputado Sávio Souza Cruz, que é um especialista nesse assunto, ele chama atenção para isso, ele está lembrando da possibilidade real do fim da isenção. O que o senhor acha disso, de ser essa uma briga para ser travada pelo Estado, né? Minas Gerais seria beneficiado, né? Nós teríamos uma arrecadação mais justa, maior, porque as nossas maiores exportações vêm exatamente do minério e do café, que são duas commodities, duas riquezas que temos em abundância aqui em Minas Gerais. Agora precisamos entender se isso não afetaria também a competitividade no cenário internacional. Isso não cabe a nós, essa avaliação, e precisamos compreender do setor econômico do governo federal se é viável. Caso não seja viável, que o governo federal
faça de alguma forma essa reparação com Minas Gerais. É isso que nós queremos. Deputado, só uma última questão que está na ordem do dia. Nós temos notícias de que a reforma da Previdência não vai, o parecer, o relatório que é aprovado na comissão especial antes de ir para o plenário, não vai incluir estados e municípios. Não é? Essa inclusão não deu certo, esse acordo que foi tentado até o último minuto pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acabou frustrado. Então, estados e municípios ficam de fora e agora podem entrar na reforma por uma emenda no plenário da Câmara dos Deputados. Isso preocupa, é preocupante o senhor como parlamentar, a perspectiva de ter que votar uma reforma em Minas, levando-se em consideração, inclusive, que a questão previdenciária tem sido colocada como um passo importante para resolver problemas fiscais, inclusive de Minas Gerais. Preocupa bastante, Vivian. O déficit da Previdência estadual hoje é da ordem de 16 bilhões de reais. É um déficit muito considerável para um orçamento de 100 e poucos bilhões. Se não acontecer na Câmara dos Deputados, vindo para cá, a pressão de servidores e tudo seria uma pressão muito grande. Eu não sei ainda como a casa se comportaria diante dessa pressão, ainda que seja necessário. O custo político é alto, mas nós temos que ter a nossa responsabilidade também de tomar aquelas decisões para tirar Minas do buraco. Todo mundo está dizendo, precisamos tirar Minas do buraco, mas quando você tem um doente em estado grave, você precisa de remédios amargos, remédios duros, para que esse paciente possa se recuperar. O ideal era que os deputados federais tivessem responsabilidade e incluíssem os estados e municípios. Fizesse um pacote único e resolvesse esse problema. Vamos virar a página da Previdência e vamos para as próximas pautas. Temos ainda a reforma tributária a ser discutida em nível nacional, a reforma política, outras tantas reformas que são importantes para que o nosso país possa se tornar um país atraente para o investidor internacional, para voltar a gerar emprego, para termos um ambiente mais favorável ao crescimento econômico e social. Deputado, muitíssimo obrigada pela sua presença no Mundo Político. Eu que agradeço, Vivian. Eu conversei com o deputado Cássio Soares, do PSD, líder do Bloco Liberdade e Progresso. Nossa pauta aqui, os assuntos que estão na cabeça de muita gente em Minas que tem decisões sérias a tomar no parlamento, no governo, lá em Brasília, enfim, e que são prioridade para Minas Gerais. E que estarão na pauta aqui da Assembleia. No caso, eu estou falando da Lei Candir, que é uma discussão do Congresso, mas é uma prioridade para a Assembleia de Minas, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o regime de recuperação fiscal, que devem chegar projetos à casa e é polêmico, vai trazer muita discussão e que é do interesse do governo do Estado. E também os estados e municípios fora da reforma, o que isso significa para Minas Gerais. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever a entrevista, é só acessar o nosso site ou o YouTube para falar conosco pelo e-mail ou Twitter. Obrigada pela companhia e até a próxima.